Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo do canal Clube de Alemão. O meu nome é Alex Garcia e eu sou professor especializado no ensino de alemão para falantes do português. Gente, hoje o vídeo é um pouquinho diferente, vocês estão acostumados com aulas de alemão, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema polêmico, que são 10 coisas bem chatas sobre a vida na Alemanha. O que acontece? Eu já vivi na Alemanha, um dia eu vou trazer para vocês aqui a minha história bem completa, mas eu quis fazer um trabalho lá no Instagram de coletar a experiência que os meus seguidores têm, principalmente aqueles que vivem ou já viveram na Alemanha. Então eu pedi que eles escrevessem para mim os principais pontos que eles não gostam acerca da vida na Alemanha. Eu compilei tudo isso que eles me escreveram, peguei os principais pontos, principalmente aqueles que eles repetiram muito, e coloquei aqui 10 que eu achei assim os mais interessantes e que tem muito a ver também com a minha opinião, tá certo? Então vamos começar com o número 1, der Ruhetag. Bom, se você é brasileiro, está acostumado com domingo, churrasco, piscina, festa e música, bom, na Alemanha isso não é algo lá muito comum. Sabe por quê? Domingo é o dia oficial do silêncio na Alemanha. É isso mesmo, e as pessoas levam isso muito, muito a sério. Muitas pessoas reclamaram sobre esse tema comigo, e eu tenho que dizer que eu sou uma pessoa assim muito ativa, gosto de fazer muita coisa, e eu acho um pouco chato domingo ser realmente assim, todas as lojas fechadas, tudo com muito silêncio. Isso para mim é um pouco assim inquietante. Olha só, eu trouxe aqui para vocês também uma lista das atividades que são proibidas aí no Ruhetag. Nós também temos a palavra Ruhezeit. Ruhezeit quer dizer tempo de silêncio. Isso também vale para o período entre as 10 horas da noite e as 6 horas da manhã, tá? E agora, no domingo é o dia inteiro. Olha, qualquer tipo de atividade que possa causar desconforto auditivo para os vizinhos. Tudo isso é proibido, tá, gente? Como reformas, atividades que envolvam ferramentas pesadas ou então que possuam um motor, ou seja, nada de cortar a grama no domingo lá com o seu aparelho eletrônico lá de cortar grama. Outra coisa também, martelar, usar furadeira, isso não pode no domingo, viu, gente? Olha só, utilizar equipamentos domésticos ruidosos, aqueles que fazem muito barulho, como máquina de lavar ou aspirador de pó. Olha, bem provável que eu já tenha utilizado aspirador de pó no domingo, ninguém nunca reclamou não, mas agora que eu fiquei sabendo disso aqui, eu vou tomar um pouco mais de cuidado. Olha só, reciclar recipientes de vidro, nem pensar. O barulho para despejar esses recipientes nos containers, porque na Alemanha, o que acontece? Eles fazem a separação do lixo, né, por tipo. E tem os containers para os tipos de vidro que a gente vai reciclar. Tem vidro verde, vidro marrom, vidro transparente, e faz bastante barulho, tá? Olha, sinceramente, domingo raramente eu quero sair de casa, então eu nunca fiz isso de levar vidro para container. Mas aqui tá falando que não pode fazer também. Escutar música com volume alto até dentro de casa. Isso eu até entendo, né? Mas agora, domingo durante a tarde, imagina você que gosta de um pagodinho, de um churrasco, né, de uma piscininha domingo, isso daí na Alemanha, nem pensar. Fazer reuniões em casa que acabam fazendo muito barulho, realizar festas fora da sua propriedade, mas que possam causar desconforto para quem vive perto do local. Pois é, agora fica a pergunta, e se você fizer, o que isso pode acarretar? Bom, se você fizer muito barulho, para começo de conversa, você pode pagar uma multa de 5.000 euros, tá? Os seus vizinhos podem chamar a polícia, fazer uma queixa formal e você pode ser multado e pagar 5.000 euros. Ou seja, domingo na Alemanha, aproveita para descansar, aproveita para curtir a sua família dentro de casa, assistir um filmezinho e, é claro, estudar alemão aqui no Clube de Alemão. Vamos para o número 2, Nummer 2, falta de cortesia e frieza das pessoas. Olha só, eu tenho uma opinião um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu não acho que os alemães sejam pessoas frias. Eu acho que eles são pessoas diferentes. Eles não têm, assim, aquele costume que o brasileiro tem de ficar falando
com todo mundo, por exemplo, você está na fila do banco, na fila de um supermercado, ficar batendo papo, o alemão não gosta disso e não gosta de ser, digamos assim, abordado nessas situações. Então, se você está na fila do supermercado e começa a conversar com uma pessoa que você não conhece, se essa pessoa for alemã, ela não vai gostar muito disso não, tá? Agora, essa questão da frieza, eu acredito que as pessoas, principalmente nós brasileiros, a gente tem um jeitinho todo manso de tratar as pessoas, sabe? Isso eu gosto muito e eu confesso que quando eu morava na Alemanha eu sentia falta disso sim. Parece que é uma energia que a gente tem assim, sabe? Das pessoas serem mais divertidas, mais alegres, mais engraçadas, sabe? E os alemães são muito, muito sérios, assim, eles vão muito direto ao ponto. Você faz uma pergunta e eles vão já com a resposta, assim, na lata. Então eu posso entender que isso seja realmente uma coisa um pouco chata de se viver na Alemanha, tá? Número 3, gente, assoar o nariz em público, inclusive à mesa. Olha quantas vezes eu já recebi essa reclamação de pessoas, principalmente nós brasileiros, que não temos o costume de assoar o nariz em público. Gente, isso não é nenhuma questão alemã, é uma questão em toda a Europa, tá? Em qualquer lugar que você for na Europa, as pessoas vão de fato assoar o nariz, tá? É claro que elas vão utilizar ali um lenço de papel, né? Na Alemanha a gente chama de Taschentuch e todo mundo tem lenço de papel, todo mundo carrega, nem que seja no bolso, lá uma caixinha, né? Um pacotinho com esses Taschentücher, que é o plural de Taschentuch, tá? Bom, de minha parte, eu não acho isso tão ruim, tá? Até porque eu acho que o fato de eu ter ido para a Alemanha muito jovem, eu acabei me adaptando a isso. Mas eu confesso que, assim, logo no início eu achava muito esquisito quando eu estava na escola e tinha alguém, por exemplo, gripado. E a pessoa ficava o tempo todo assoando o nariz. Aquilo me irritava um pouco, tá? E eu acho que a mesa também não é o lugar, assim, apropriado para fazer isso. Mas eles fazem, tá? Eles fazem em qualquer lugar. Mas, assim, eu acabei me acostumando e eu confesso que quando eu estou na Europa, principalmente na Alemanha, eu mesmo utilizo aí um Taschentuch, né, para poder assoar o nariz. Então, assim, sou um pouco culpado aí nesse sentido também. Número 4. Resolver tudo na base da carta. Gente, isso realmente me deixa maluco e eu não consigo entender como em pleno 2023 as coisas funcionam tudo na base da carta na Alemanha. No Brasil, basta telefonar, escrever um e-mail ou até mesmo conversar com um atendente pelo WhatsApp e a gente consegue resolver tudo de forma muito simples. Na Alemanha, é tudo extremamente formal e é tudo na base da carta. Então, assim, você precisa, por exemplo, cancelar um serviço de internet. Você pode escrever ali até manuscrito e você tem que enviar por correio para eles dizendo que você quer fazer o seu cancelamento. Isso realmente eu achava muito chato. Muitas pessoas me escreveram sobre isso, tá? Foi uma coisa recorrente que tudo é na base da carta. E não é só cancelar coisas não, tá? Muitas coisas você tem que esperar, por exemplo, receber uma carta para você pagar uma conta, coisas desse tipo, sabe? E eu achava realmente muito chato. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tecnologia, eu uso muito o celular para resolver as coisas que eu preciso resolver e precisar usar papel para fazer as coisas. Pior ainda, ter que escrever carta e mandar pelo correio, para mim, é a pior coisa que pode acontecer. Você já teve que fazer isso na Alemanha? Conta aqui para mim nos comentários, porque eu tive que fazer muito, principalmente quando eu mudei de volta para o Brasil, para eu poder cancelar todos os meus serviços, resolver tudo na minha vida, eu tive que mandar tudo por correio, sabe? E não foi legal. Número 5. Cobrar de estar falando alemão bem em pouco tempo. Não foi só uma pessoa que me escreveu isso não, pelo contrário, tá? Ao longo aí desses últimos quase 18 anos dando aula de alemão, muitas pessoas, principalmente aquelas que foram morar na Alemanha e só tinham um básico ali de alemão, relataram que de fato os alemães cobram sim que você fale alemão rápido, tá? Isso é uma coisa muito comum, eu escutei demais e até de mim foi muito cobrado. A sorte que eu tive é que eu fui muito jovem para a Alemanha e eu tive que ir para a escola. Então eu meio que fui obrigado a aprender alemão assim meio que, sabe, de uma vez. E eu tive muita facilidade para aprender por causa disso. Mas me era cobrado muito que eu falasse alemão o tempo todo
Uma outra coisa que acontecia comigo também, quando eu era bem mais jovem, é que eu tinha amigos brasileiros. Então, toda vez que eu estava falando português com algum amigo brasileiro, sempre vinha um alemão mais velho falar assim, você tem que falar em alemão, você tem que falar em alemão. E isso me irritava profundamente, porque nessa altura eu já falava alemão. Então, assim, eu não vejo nenhum problema em conversar com os meus amigos brasileiros em português. Agora, se você está indo para a Alemanha, você ainda não fala alemão, tá? Eu acho que, de fato, você deve prestar atenção se realmente você não está falando só português, tá? Se você está tendo amizade apenas com brasileiros ou apenas com estrangeiros, tá? Isso daí pode, de fato, dificultar um pouco o seu aprendizado do alemão, tá? Agora, deixar de falar português com brasileiro para poder falar alemão com brasileiro, eu acho isso já um pouco esquisito e não costumo, não. O máximo que acontece isso acontece com relativa frequência comigo, eu falo com os meus amigos brasileiros que moram na Alemanha uma mistura de alemão com português. Às vezes as palavras vêm mais rápido em alemão e eu acabo falando dessa maneira, tá? Mas eu escutei também de au pair, tá, gente? E de algumas pessoas que foram trabalhar como au pair e a pessoa foi com o A1, né, que é o básico, que é o mínimo que eles pedem, né, para a pessoa trabalhar como au pair, e depois de 3, 4 meses eles já estavam esperando assim que a pessoa já estivesse falando um alemão super fluente, e a gente sabe que não é assim, cada um tem um ritmo de aprendizado, não é verdade? Número 6, sistema médico. Gente, esse é um tema super polêmico. Se vocês soubessem da quantidade de gente que me escreveu reclamando do sistema médico alemão, vamos lá, vamos por partes. O sistema médico em si funciona muito bem. A Alemanha tem, de longe, um dos melhores sistemas médicos do mundo, tá? Super tecnológico, eles fazem estudos, assim, que são realmente pioneiros, assim, no mundo inteiro. É muito bom o sistema de saúde lá na Alemanha, tá? A infraestrutura, tudo isso é muito bom. Na Alemanha, todo mundo precisa ter um seguro de saúde. Se você não puder pagar por um seguro particular, você vai receber um seguro do Estado, que é justamente esse que eu falei, Gesetzliche Krankenversicherung. Se você puder pagar, você vai ter um Private Krankenversicherung. O que acontece é que as pessoas que têm esse Gesetzliche Krankenversicherung, que é esse aí do governo, não é que você não vai pagar, não é tipo o SUS que você recebe, não. Você tem que contribuir, todo mundo contribui, tá? E a pessoa, quando ela tem esse seguro de saúde estatal, por assim dizer, ele funciona também, você consegue fazer todos os exames, você consegue ser atendido, só que as pessoas reclamam da morosidade, da demora, tá? Então não é assim igual quando você tem um plano de saúde particular que você precisa ir, por exemplo, no dermatologista. Aí você vai, liga, marca uma consulta para daí uma semana, sabe? Às vezes você consegue até marcar uma consulta para o outro dia. Quando você usa esse plano do Estado, pode ser que você tenha que ficar esperando. Quando a coisa não é super, assim, digamos, de vida ou morte, pode ser que você fique aí 2 meses esperando para ter uma consulta no dermatologista, entendeu? Agora, se você estiver sentindo dor, qualquer tipo de dor, você pode sim ir para um pronto-socorro, você vai ser atendido, tá? Inclusive, a querida Rosa Filipovic, ela fez um vídeo super completo contando sobre a experiência dela, tá? Ela mora na Alemanha há muito tempo e é um canal assim que eu super recomendo. Eu vou deixar aqui na descrição o link para esse vídeo em que ela fala especificamente sobre o sistema de saúde na Alemanha e da experiência que ela teve, tá? Muito legal, vale a pena você assistir. Os planos de saúde particulares, eles já são bem mais fáceis, assim, para a pessoa marcar consultas e tudo mais, sabe? Para fazer vários exames. Então, dá uma olhadinha lá no vídeo da Rosa que ela explica mais sobre isso, tá? Eu, particularmente, nunca tive problema com o sistema de saúde da Alemanha. Eu fui poucas vezes ao médico. Das vezes que eu fui, eu me lembro, assim, de ter ido ao pronto-socorro talvez umas 2 vezes, assim, ou porque eu estava gripado, com a garganta muito ruim, e assim, eu fui atendido de forma bem rápida também. Eu acho que isso tem muito a ver também com a cidade onde você se encontra, né? Ok. Número 7. Poucas visitas ao dentista. Gente, isso é super verdade. Uma das coisas que os alemães falam em relação aos brasileiros é que nós temos dentes muito bonitos, muito bem tratados, tá? Na Alemanha, não é comum você fazer tratamento de dente todo ano, mais de uma vez por ano, tá?
Aqui no Brasil a gente vai, sei lá, 2 vezes por ano, no mínimo, né, ao dentista. Na Alemanha é um tratamento muito caro, muito difícil de você conseguir, a não ser que você ganhe muito dinheiro, é muito difícil de você pagar por um bom tratamento de dentista, tá? Outra coisa, o brasileiro gosta muito de ir ao dentista para fazer procedimentos estéticos, isso é caríssimo na Alemanha, tá? Outra coisa também, colocar aparelho, né, aparelho ortodôntico. É muito engraçado porque no Brasil as crianças, em determinada idade ali, quando elas estão na escola, você vê muitas crianças com aparelho, né? Na Alemanha não, e olha que eu fui para a escola na Alemanha, a gente não vê ninguém de aparelho, tá? Muito menos adultos, né? No Brasil não tem nenhum problema em um adulto utilizar aparelho ortodôntico para deixar os dentes alinhados, né? Na Alemanha é extremamente raro. Eu não me lembro de ter visto um alemão com aparelho ortodôntico, um alemão, digamos assim, adulto, tá? Pode ser que você já tenha visto. Se você já viu, me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Muito caro o dentista, e o que eu vejo, assim, dos meus amigos brasileiros é que eles esperam vir ao Brasil para poder fazer tratamento de dente, tá bom? Número 8, gente, essa eu vou dizer para vocês, super polêmica também, e é uma das coisas que me incomodava muito. Cheiro forte de suores CC. Gente, eu sei, a gente não pode generalizar, mas olha, eu morei em muitas cidades na Alemanha e era incrível a quantidade de pessoas, principalmente no verão, que tinham CC. Você entrava, sei lá, no metrô, você via sempre alguém lá com fedozão de suor, a pessoa estava ardida. E olha, foram muitas pessoas, tá? Quase todo mundo me escreveu sobre isso quando eu fiz a caixinha de perguntas lá no Instagram. E deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? O alemão não toma, eu tô falando o alemão generalizando, tá? Não toma banho todo dia, tá, gente? Nem adianta vir nos comentários falar, mas meu marido é alemão, ele toma banho todos os dias. Bom, não é o comum, tá? O comum é do alemão não tomar banho todos os dias, tá? Eles têm uma coisa que eu confesso para vocês que eu nunca usei, porque eu acho, assim, extremamente esquisito, e era uma coisa, assim, que me assustou no início, é aquela chamada Waschlappe. Waschlappe é tipo uma luvinha que eles têm, que é tipo feita de toalha. É uma toalha na forma de luva, tá? Eu vou até pedir para os editores colocarem aqui pra gente alguns Waschlappen que eles utilizam para fazer uma higiene pessoal, tipo assim, um banho de gato. Como que funciona? Toda casa alemã tem um monte dessas Waschlappen. Ao invés de tomar banho, tá? As pias na Alemanha vão ter água quente também, tá? Principalmente porque no inverno ninguém aguenta, né? Utilizar água fria. Você coloca essa luva, que ela é feita com um pano assim de toalha, e você vai passar um pouquinho de sabão, ou não, tem gente que nem sabão passa, sabe? E vão meio que passando no corpo, assim, para poder limpar o corpo só assim na mão mesmo, sabe? Aí depois coloca de novo água ali, passa um pouquinho de sabão, depois tira, sabe? Ou seja, não é um banho. Eles vão assim, limpam as axilas com aquilo, e eu confesso que no início eu achava aquilo super esquisito, porque aqui no Brasil a gente toma banho todo dia, várias vezes ao dia, se for o caso, né? É uma coisa que eu também achava super engraçado, e que as pessoas, principalmente meus colegas de escola, morriam de rir de mim, era sobre o fato da gente tomar banho toda vez que a gente sai de casa, né? Se a gente sai de casa, sei lá, 2 vezes ao dia, a gente toma banho, né? 2 vezes ao dia para sair de casa. Na Alemanha, não. E eles falam que isso é porque tem 2 motivos. Eles falam que tem que economizar água, tudo bem. Eu concordo, tá? Só que, assim, dá para você tomar banho desligando a água enquanto você tá se ensaboando, por exemplo. Então, não vejo nenhum motivo para a pessoa não tomar banho todos os dias, tá? Outra coisa também, na Alemanha não tem ralo, tá? Então, sabe essa limpeza que a gente faz no banheiro, que a gente joga baldes com água e tudo mais? Isso não pode ser feito na Alemanha porque não tem ralo, tá? Isso é um dos motivos também pelos quais eles falam que água a gente não pode desperdiçar, e eles têm razão. Mas eu já vi, enquanto eu estava na Alemanha, pessoas me falaram pessoas mais velhas, falando que existem estudos que dizem que não é saudável tomar banho todos os dias, porque isso tira a oleosidade natural da pele
e os micro-organismos que vivem na pele que nos ajudam a combater germes e coisas assim. Eu não estou por dentro disso, eu sei que eu gosto de tomar banho todo dia. E outra coisa que eu não entendo é que a Alemanha tem de longe os melhores cosméticos do mundo. Gente, se você vai numa Drogeriemarkt, uma DM, né? Eu vou até colocar aqui uma foto, pedir para os editores colocarem, e você encontra tantos cosméticos, tantos produtos maravilhosos e a preços, assim, super baratos, desodorantes super cheirosos, muita coisa boa mesmo, não tem por que a pessoa ficar com CC, né? Mas, gente, conta pra mim, eu quero muito saber da opinião de vocês que estão assistindo. Realmente os alemães têm CC? Eles tomam, você que é alemão, ou você que convive com alemães, eles tomam banho todo dia? Segundo a minha experiência, não tomam não, tá? E no verão fica cheio de suor também. Vamos lá, já estamos quase acabando nosso vídeo. Número 9. Chamar a atenção ao menor deslize, por exemplo, ao atravessar uma rua deserta. Gente, isso é até engraçado, porque pra gente não faz o menor sentido, mas que na Alemanha faz muito sentido e hoje em dia eu entendo. Quando eu era mais novo eu achava isso um pouco chato, mas hoje em dia eu entendo. Vamos lá. Suponhamos que você esteja numa cidade e você está numa rua completamente deserta, não tem um carro, sabe, não vai passar, você sabe que não vai passar nenhum carro, mas o sinal está vermelho para pedestres. Se você estivesse no Brasil, você olharia para um lado, olharia para o outro, e o que você faria? Você atravessaria a rua normalmente, até porque nenhum carro está ali e ninguém ia te ver, ninguém ia falar nada. Gente, na Alemanha é uma coisa assim, é quase um pecado você fazer isso. A rua pode estar ultra mega deserta, se você atravessar essa rua, você pode ter certeza, vai brotar um alemão, nem que seja do chão. Eu juro pra vocês, eu não consigo entender como que isso acontece. Já aconteceu comigo, tá? Você atravessa a rua, não tem um filho de Deus, não tem um carro, não tem nada, tá? Mas, e o sinal tá vermelho para pedestre, aparece um alemão numa árvore, aparece um alemão, não sei como, gente, aparece um alemão e ele vai brigar com você, tá? E hoje em dia eu entendo, porque é o seguinte, a Alemanha é um país de regras, e as regras são feitas para serem seguidas. Então eles partem do pressuposto que, se você não consegue seguir uma regra tão simples, que é esperar, sei lá, 30 segundos para atravessar a rua, você também vai ser incapaz de seguir uma regra mais importante, tá? Então, assim, eles colocam isso justamente para já colocar na cabeça das crianças que todas as regras devem ser seguidas para um melhor convívio social, tá? Outra coisa também, se você atravessar a rua, tá? E tiver, por exemplo, uma pessoa com uma criança e ela olhar para você enquanto você estiver atravessando a rua com o sinal vermelho, você pode ter certeza que não vai dar bom, tá? A pessoa vai brigar muito com você, é capaz dela não deixar você embora, dela chamar um guarda e você vai ser multado, tá? E as multas na Alemanha são caras, tem multa para isso, tá? Vamos lá. Número 10 é o último para a gente terminar aqui, que é o pouco uso do cartão de crédito. Sim, gente, se você nunca foi para a Alemanha, você está planejando não só viver, mas também viajar para a Alemanha, você precisa sempre ter dinheiro em espécie na sua carteira. Muitos lugares não aceitam cartão de crédito. Outra coisa, dividir compras no cartão, pode esquecer. Na Alemanha, a única coisa que você vai dividir são, por exemplo, carros, casa, isso aí você divide, você compra em parcelas. Ou então, produtos assim muito caros, tá? Se for, por exemplo, um celular de última geração, você pode até dividir, tá? Mas isso não é a regra, tá? Pelo contrário, na Alemanha tudo é pago ali à vista, você vai comprar uma televisão, você paga ela à vista, tudo é pago à vista e quase sempre no cartão de débito, que a gente chama de EC-Karte, tá? Quando você vai, por exemplo, ao supermercado, você normalmente pode pagar tanto em dinheiro quanto no EC-Karte. Agora, você chegar, por exemplo, igual aqui no Brasil, você vai numa padaria, gasta R$5 e pede para passar no cartão de crédito. Tranquilo, ninguém nem fala nada. Inclusive, o pessoal até prefere, né? Raramente você vai comprar uma coisa ali que custa mais baratinho e as pessoas provavelmente não vão ter troco. Aqui no Brasil não acontece bastante? Pois é, na Alemanha eles sempre têm troco, porque o dinheiro em espécie ainda é muito utilizado e eles não têm essa cultura de pagar as coisas com cartão. Em restaurante, então, pode esquecer. Ninguém vai vir com a maquininha para você passar cartão de crédito, não, tá?
Nos restaurantes na Alemanha, os garçons e garçonetes, eles têm tipo uma pochetinha. Essa pochetinha tem dinheiro e você pede a conta. Na hora que você pede a conta, eles mesmos já têm uma maquininha ali que solta a notinha para vocês. E vocês dão o dinheiro, eles já pegam ali o dinheiro na pochete, já te dão um troco, tá? Então já fica com isso em mente, toda vez que você for sair de casa é bom ter um dinheirinho. Bom, gente, esses foram aí os 10 motivos que eu acho um pouco chatinho da vida na Alemanha. É claro que tem milhões de motivos bons para se viver na Alemanha. Eu mesmo digo que eu sou brasileiro, mas meu coração é alemão, né? Eu tenho um pezinho na Alemanha e outro aqui no Brasil. Mas eu gostaria de saber agora de vocês. Teve alguma das coisas aqui que eu falei que teve ressonância aí com o que você passa na Alemanha? Teve alguma coisa que eu deixei de falar, mas que acontece muito aí na Alemanha que você não goste? Conta aqui pra mim nos comentários, eu vou adorar, eu leio todos os comentários, tá bom? Outra coisa também, lembre de nos seguir também nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram. Todo dia eu tô respondendo as suas perguntas e foi devido a uma caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram que eu trouxe esse vídeo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado e eu te vejo no próximo. Tschüss!